Alô? Alô, Ah, agora sim. tá dando Ai, pra ouvir direito? tá dando sim. E aí, bora começar? Você já parou de brigar aí, Daniel? Já, já. O Daniel é o treteiro do libertarianismo 2.0. Você vê, velho, o contrário, né, velho? Você é uma pessoa mó pacífica. Mó vacilo isso aí. Cara, mó de boa, os caras vão lá. E você devia ser que nem o Porto, mano. Você já chega bloqueando os caras, que aí fica mais fácil. Não, mano, eu sou muito. Em vez de resolver de forma pacífica, igual você faz. Ai, Tá, da vida dá vontade, velho. tá, beleza. Bora começar então. Já tá gravando aqui. E o que vocês estão falando aí, eu tô gravando já. Beleza, então deixa eu me apresentar aí. Tá, se Olá, apresenta aí. olá, eu sou o Daniel. Eu já fiz muitas coisas, muitos projetos em muitos lugares, mas acho que o que interessa aqui é, basicamente, eu sou membro, sou editor da Alésia, que é hoje o Movimento Libertário. Sou parte do Movimento Combustível Sem Imposto, que é hoje um movimento que tenta literalmente acabar com a influência do Estado em combustíveis. A gente olhou para a situação e considerou que seria a melhor situação. Sim, o, uma luta que valia a pena lutar, porque acabando com o imposto no combustível, você acaba com o imposto em toda a cadeia produtiva e logística de todos os produtos. Então a gente pensou que era assim, viram, seria a melhor Certo. alternativa. E sou dono do grupo Libertário Livre 2.0 e faço parte de uns projetos aí por fora. É isso. Tem como você falar um pouco sobre por que que você entrou no movimento libertário, por que que você realizou a cisão do libertarianismo com o libertarianismo 2.0 e dar uma explicada das suas visões filosóficas? O melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Então é óbvio que se você estava no passado, você pode interferir no passado para fazer com que as coisas melhorassem hoje, ou já estivessem melhor hoje, é o melhor cenário possível. Só que nem sempre isso é possível. Eu, por exemplo, eu mantive muito tempo, assim, alheio a que existe um cenário libertário, assim. Eu estudava economia austríaca, estudava libertarianismo, mas não sabia que existiam pessoas no Brasil se organizando em prol disso. Como o Instituto Mises era um instituto muito específico e, assim, não tão visitado, mesmo hoje eles não têm mais que 220, 230 mil curtidas, eu não sabia que existia um movimento libertário e pessoas se organizando em prol disso. Eu tinha ouvido falar do Fraga, mas acabava aí. Quando eu descobri que existiam youtubers, há mais ou menos um ano atrás, que faziam isso, e aí eu fui descobrindo depois que esses youtubers, eles e outras pessoas tinham se unido em uma comunidade chamada Libertarianismo. Foi mais ou menos quando eu descobri que eu não tinha que me juntar com essa galera do libertarianismo. Eu ouvi alguém dizendo, ó, não se junta, um desses vídeos aleatórios assim, não se junte a essa galera. E aí eu me afastei. E eu não fiquei sabendo que essas pessoas existiam, que tinham tantas pessoas, né? Eu nunca imaginei que teria 40k de pessoas supostamente libertárias no Brasil. 30k de pessoas anarcapitalistas. Eu jamais imaginava isso. E lá por dezembro, eu decidi, tá, maluco, mas calma aí, é muito grande. Eu não posso ignorar isso aqui. Aí eu entrei. Só que você imagina, quando você entra no grupo libertarianismo pela primeira vez, você toma um susto.
a sensação é essa, você toma um susto. Você tá falando do grupo da Camila, no caso, né? Isso, você Aham, toma um susto. toma mesmo. Então, a sensação é muito estranha. E como eu não conhecia nada, a minha primeira sensação foi, pá, calma lá, o que tá acontecendo? Aí, e eu vi assim que tinha muito Minion, tipo, muita gente muito ligada com política, aí tipo, eu fiquei tipo, calma lá, isso aqui não pode ser o que de libertário. Aí eu tava com uma foto nessa época, com uma foto de anime, e aí toda postagem que eu fazia, alguém sacaneava a minha foto de anime, parecia que não importava o que eu dizia. E eu ficava tipo, véi, tem algo errado aqui. E eu pensei, maluco, vou consertar esse grupo. E nessa época eu comecei a conversar com o pessoal. Pô, vou consertar esse grupo, vou consertar esse grupo, vou consertar esse grupo. Comecei a fazer postagens, velho, todo dia. Eu falei, não, velho, calma lá. Tem coisa boa aqui, tem possibilidade sim, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E o pessoal sempre me dizendo, velho, todo dia, ó, não dá, não dá, não tem como consertar isso aqui, velho. A gente tá aqui há 4 anos, você tá aqui, veio ontem aqui. Você tá maluco, não vai dar pra consertar, não vai dar pra consertar. E aí, cara, um belo dia, assim, eu sei lá, eu vi um post muito câncer, muito bosta. E eu vi, velho, realmente, isso aqui tá perdido. E eu me juntei e eu pensei assim, velho, o que tem de bom aqui? Aí eu, tá, o que tem de bom aqui? As pessoas podem falar o que elas quiserem, independente dos seus ideais. Ou seja, alguém pode falar algo muito burro e a pessoa não vai ser tirada dali. Isso é legal. Liberdade. E eu pensei, velho, e eu sempre fui fusionista. Então eu pensei, velho, calma lá. Vou chamar uma pessoa com cara ideal, e aí já entra na segunda treta. Eu vou chamar uma pessoa com cara ideal aqui, vou chamar as pessoas que eu vi no organismo que melhor tinham um desempenho ali, que melhor realmente sabiam o que estavam falando, o que estavam fazendo. Aí eu chamei o Enzo, que é dono do grupo Palio Libertarianismo, que é um grupo muito bom no Facebook. Chamei o Nick, chamei o Renan, que é dono da página Voluntarismo, dono do grupo Sofian. Chamei o Ronald Severo, que é lá da Unidade Rupiana. Fui chamando as pessoas que tinham assim, mais afinidade. E eu fui vendo assim, conforme eu fui lidando com essas pessoas, eu me vi assim, numa perspectiva favorável, saca? Numa ambiente confortável. E quando o grupo saiu efetivamente, aí a gente lançou o grupo Opa, peraí, o Daniel, sua voz tá travando. Repete aí o que você falou nos últimos 10 segundos. Então, quando eu vi, quando eu comecei a me associar com essas pessoas, que eram pessoas que muitas eu não concordava, porque além de ser tudo isso, além de ser fusionista, além de o do Augusto me acusar de ser treteiro com as pessoas aí, eu, eu sou progressista, por exemplo, sou progressista libertário. Eu acredito numa ideia de progressismo e até outros ideais, como o feminismo, sendo possíveis respeitando uma ética libertária mínima. E faltaria essas ações morais. E é muito diferente desse pessoal que é conservador, muito diferente desse pessoal assim que tinham ideais diferentes dos meus em muitos aspectos. Por exemplo, é, formas de estruturação social. E mas eu vi que os debates estavam muito favoráveis já entre nós ali, conversando entre nós. E quando o grupo 2.0 surgiu, isso se transpassou para o grupo. E passou a ser cada vez mais evidente de que forma o 2.0 tinha que ser. Um grupo livre para todas as ideias, não livre para todo tipo de comportamento, mas livre para todas as ideias, em que a riqueza argumentativa fosse valorizada. Mas, antes de tudo, um grupo aberto, porque eu acredito que a liberdade, quando quando ela tem direção, quando ela é orientada, ela
necessariamente cria os aspectos para criar um debate saudável. O discurso ideal, as premissas do discurso ideal acabam estando desde já preenchidas. E aí você mesmo num grupo, você consegue manter uma argumentação que formula verdades, questiona parâmetros e realmente define como vão ser os comportamentos. Eu acho que isso é um lado assim muito do libertarianismo 2.0. Ele está à frente dos outros grupos nesse sentido. O anarcocapitalismo hoje ele não consegue suprir isso, não consegue suprir essa necessidade por liberdade, por outros ideais. Ele é um grupo antifusionista. Você tá falando do grupo do Roger, por exemplo, né? O Do Narco. anarcocapitalismo do Isso. Roger Magno. Eu admiro o trabalho deles lá, eles são o máximo, mas eles são aquilo. Eles trocam ideias entre eles mesmos, né? Porque não são aceitados, por exemplo, liberais, que poderiam formular ideias a serem batidas, até para trazer essas pessoas para o movimento. Ou você é ANCAP lá, ou você não tá lá. E aí, tipo, pessoas que procurem saber sobre ser ANCAP e tenham dúvidas, por exemplo, podem se passar por pessoas que estão literalmente advogando por ideais errados. E aí você fica, tipo, como é muito difícil diferenciar isso, você acaba punindo a pessoa que só queria aprender. Entendeu? Acho que é um dos problemas lá do. É um dos pontos do grupo do Roger que eu acho que realmente eles deveriam ter, tipo, pelo menos uma área para quem quisesse aprender, porque, tipo, se você não é ANCAP, uma vez eu questionei, eu quis fazer um debate lá dentro do grupo, porque tem bastante gente que entende lá, sabe? E aí eu ia chamar um amigo meu, social-democrata, pra debater lá dentro e o Roger não deixou. Ele falou, se o cara não for ANCAP, ele não vai poder entrar dentro do grupo e assumir as regras e ponto, tá ligado? Então, e para mim, não. Para mim, libertarismo 2.0 tem cientista, tem social-democrata, tem absolutamente tudo. É lógico, eles tomam surra argumentativa o dia todo. Ali não sobrevive 2 minutos. Porque a capacidade argumentativa do pessoal que é libertário e é ADM é muito alta. Então a gente simplesmente come com angu esse pessoal. Mas eles estão lá e eles podem formular suas teses. O Kaique, por exemplo, que é um socialista nojento, ele formula suas teses. E ele é um hegeliano, assim, até decente. Ele leu Hegel e entendeu Hegel. Tudo bem que ele paga umas premissas malucas. Mas ele é um membro do grupo tão útil quanto qualquer outro para o debate, né? Não para o movimento libertário, não, mas para o debate em si, que é responsável por fortalecer o movimento libertário. E indo para outros grupos, por exemplo, o debate libertário do Porto. Eu lembro que eu fiz um post logo no início, assim. Eu fiz vários posts no debate libertário, eu era bem aceito lá. Até que um dia eu disse assim, Porto, eu discordo de você nesse seu argumento aqui do feminismo libertário, eu gostaria de um debate com você, ou que você pelo menos respondesse aqui nesse comentário sobre o feminismo libertário aqui, porque você está espantalhando uma ideia e isso está errado. Aí eu tomei Pronto, bloco. você tomou ban na mesma hora. Exatamente, exatamente. Aí você imagina, né? Assim, por mais que ele não concordasse comigo, eu pensei que não ia ser assim. E ele me deu ban, deixa eu contar. Então, eu acho que assim. E Fraternidade Roupiana, acho que é inevitável falar deles. O grupo do Facebook não é tão forte porque o rapaz lá não tem tempo. O administrador lá tá sem tempo. Se ele tivesse tempo, o Fraternidade Roupiana seria bem mais movimentado. Eu acho que isso seria uma vantagem ali. Só que ele não é um grupo pronto para leigos. Pessoas leigas não estão assim, não é um grupo focado em pessoas leigas. Ele é focado em tornar ANCAPs libertários roupianos. Eu acredito que Peraí. seja Sua voz isso. travou. Repete o que você estava falando do E é FH. responsável o FH no Facebook, né, que é o escopo aqui da nossa análise. Eu acredito que ele seja responsável por tornar os ANCAPs libertários roupianos. Eu acredito que é essa a contribuição dele hoje.
Certo, eu concordo também. Mas não para o público leigo, entendeu? Alguém que não seja ANCAP, por exemplo, talvez se perdesse. Não, se você não tem se você mesmo, alguns ANCAPs, por exemplo, se você for ANCAP e não souber os princípios de lógica, eu tô falando daqueles ANCAP meio, fala assim, não, eu sou ANCAP por utilitarismo, porque eu acho que é assim que tem que ser, tá ligado? Mas o cara não se apega à filosofia, esse tipo de coisa. Se eu peço para o cara entrar na FH, um cara desse entrar na FH para acompanhar os posts do pessoal, ele se perde completamente, ele não faz ideia do que é um Ele já é argumento ANCAP. Ele transcendental, já tá tá ligado? assim. Diz que ele já é ANCAP, né? Ele já tá num nível argumentativo um pouco superior. Mas tipo, ele não tem aquela capacidade pra entender. Tipo, não é capacidade ele tem, mas ele não corre atrás desse tipo de coisa, tá ligado? Filosofia, é, termos técnicos da economia. Eu creio que boa parte da população não fica se apegando a esse tipo de coisa, tá ligado? E eu vejo que lá na FH o pessoal é muito apegado a isso, e isso é meio complicado pra atrair o público leigo, tá ligado? Sim, então, é por isso que eu acredito que eu esteja assim numa outra proposta dele. Eu não acredito nem que eles sejam concorrentes, assim, porque ele está realmente jogando em outro campo. Eles, por exemplo, excluíram 500 solicitações de entrada, enquanto eu não excluí, se eu excluí 100 foi muito. Entendeu? E 500, eles excluíram 500 em um mês. Eu excluí 100 desde o começo do grupo, que foi esse mês, mas com muito mais divulgação. Então eles recusam muita gente. Eles demoram muito para crescer. Então eu acho que assim, é mais para manter a ideia. Outro grupo que hoje eu recomendo também é o paleolibertarianismo. Mas ele é para quem é conservador. Se você não é conservador, talvez aquele não seja o seu grupo. O Enzo e o William Henrique são parte do libertarianismo 2.0, são ADMs do libertarianismo 2.0. Só que os dois, é, lá no paleolibertarianismo, eles têm uma visão diferente. No libertarianismo 2.0, eles aceitam todo mundo, porque eles ali estão num ambiente em que eles já sabiam que iam ser assim, mas eles são mais sérios, assim, menos lenientes, assim, com outras visões no paleolibertarianismo. Porque ele, literalmente, para apresentar uma visão conservadora de sociedade misturada ao libertarianismo. E aí é um grupo que é muito bom nisso, entendeu? Nisso ele é muito bom. E, por exemplo, se você tiver um bolsominion para apresentar, ou, por exemplo, um conservador raiz para apresentar o libertarianismo, ele é o grupo que você vai apresentar. Acho que até antes do que apresentar o libertarianismo 2.0. Então, Daniel, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre os acontecimentos do libertarianismo 2.0 e a treta que você teve com o pessoal da FH, explicar certinho a sua visão sobre essas coisas. Então, o que acontece é o seguinte, já sabia que a gente não ia poder ficar em amenidades, né? Por tudo, mas vamos falar agora da treta. O que acontece é o seguinte, essa posição fusionista e mais livre que eu levantei no 2.0, ela tem um nome também. Hoje, um dos nossos associados, que era minarquista, e era associado com os neoluministas, era não, associado não, associado talvez seja uma expressão ruim, mas compartilhava das ideias neoluministas, muitas delas, ele, ele foi percebido pela galera que é roupiana. E quando o grupo começou, eles viram que ele estava lá na administração, justamente por ter esse viés mais livre, e aí começaram as críticas, desde o dia 1. E daí em diante, o grupo foi crescendo. Ele foi de 0 membros para 2.000 porrada. E aí já não dava para fingir que ele não existia. E quando surgiu a live do libertarianismo dos grupos libertários no Soul Speak, o grupo já tinha 2.5k. E aí não dava para fingir que ele não existia, comentários sobre ele. Quando comentaram sobre ele, falaram o seguinte, ó.
aquilo ali é um grupo false flag para neoiluministas. Vocês estão fazendo trabalho sujo dos neoiluministas e fingindo que são um grupo libertário, porque vocês aceitam um ANCAP, um não ANCAP ali, que partilha dessas ideias. Ele ignorou que o pessoal ali era tudo roupiano, a galera era toda roupiana, todo mundo que não era o Lucas era roupiano, e que o pessoal era muito libertário, o pessoal é totalmente contra o Estado, todos os níveis. E eles fizeram disso uma generalização. Aí eu entrei na live. E calma aí, deixa eu defender o ponto. Vocês estão errados. Nisso, nisso e nisso. E eu falei o seguinte, eu até posso tirar ele. Vocês acham que são false flag. Aí na hora eu tirei. E eu falei assim, velho, vocês estão. Mas vocês estão errados. Vocês estão propagando desunião entre o meio libertário. E ficou por isso mesmo. A live acabou. E eu fui conversar com os ADMs. Tirei e fui conversar com os ADMs, né? Que a decisão eu acabei tomando na hora, no meio da live. Aí o Nick Ludwig, que é parte da FH há um bom tempo, ele acabou dizendo, velho, se você fizer isso, se você deixar que esse comportamento se repita, você não tem mais sossego. Você vai ser basicamente a escravo deles. Porque eles vão te dizer como você deve administrar ou não o grupo. Se você tem essas ideias, se você tem os ideais, sustenta isso daí e vamos até o final. Aí ele foi lá e subiu o Lucas de Nossa, novo. puxou a responsabilidade. Fala, eu. Para que isso aí, para de seguir as ordens dos caras. Administra o grupo do teu jeito. Segura teus ideais aí, mano. Tu não acredita nisso? Não é nisso que tu acredita. Aí ele falou, velho, quando ele falou isso, eu falei, velho, se tu subir ele, esse passa a ser nossa posição oficial. Porque ele é membro antigo da FH. E ele é rupiano, assim, ele é rupiano há muito tempo. Então, não tem como dizer que nós não seguimos, ou que o grupo em si não tem essa ideia. Mas porque tem um cara que não era, que era até esses dias minarquista. Hoje, pra você ter ideia, ele disse que nesse meio tempo ele se converteu ao ANCAP. Ele já acredita, por exemplo, que imposto é roubo e que o Estado é antiético. Mas nesse meio tempo, ele era minarquista. E eu fui discutindo, dizendo, não, velho, calma lá, eu seguro a posição disso aqui. Só que como eu mantive o cara, quando o Fower foi postar de novo a live do So to Speak, ele postou editada. Sem a parte que eu dizia que eu ia me defender. Eu falava do libertarianismo 2.0, que eu fazia a defesa dos grupos. Eu dizia como os grupos tinham um papel importante. E e aí no dia seguinte era dia de análise de denúncia no Facebook. Aí não deu outra, né? A live aconteceu. A live foi postada sem edição. E nisso que a live foi postada sem edição, o efeito foi o seguinte: não deu algumas horas, o grupo tinha caído para denúncia. Por quê? Não porque ele tivesse mandado. E é isso que eu acho que as pessoas talvez tenham errado isso. Talvez não tenham me entendido, ou talvez eu não tenha me feito entender. Não foi ele que disse, vão lá e denunciem. Só que ele falou tão mal do libertarianismo 2.0 que se eu não fosse o dono do grupo e soubesse exatamente o que estava acontecendo no grupo, fosse um membro qualquer vendo aquela postagem, eu teria denunciado o libertarianismo 2.0. Você vê como foi tão assim, tão ofensiva a narrativa, a argumentação feita por cima do grupo, que não merecia, com certeza não merecia essas ofensas todas, como de serviço para o movimento libertário, porque não é. A gente tem uma diferença, uma visão diferente antifusionista, e eles manterem a posição antifusionista. A gente ser fusionista, ou seja, o que é o fusionismo? É acreditar que pessoas de posicionamento ideal ou posicionamento moral diferente do seu, ou ético diferente do seu, podem se juntar a você em pautas comuns. Então, por exemplo, você vê um conservador e um libertário, e um conservador acredita que drogas devem ser
permitidas. O verdadeiro conservador acredita que drogas devem ser permitidas. E aí esse conservador que acredita que drogas devem ser permitidas ou não devem ser proibidas pelo Estado, ele acredita que, por exemplo, a família deve ser um ente para regular isso e não o Estado. Ele se une ao libertário nessa pauta a favor dessa mudança. E eles são antifusionistas. Eu até fiquei surpreso, porque eles propõem uma medida, eles propõem o localismo, que é uma medida cultural de alcançar o meio libertário, alcançar um mundo mais libertário, mais propensos a vínculos contratuais. Não defendendo eles aqui, mas não é só através de cultura. Se eu não me engano, na live do Foray ele fala que tem outros fatores também. Tem outros fatores. Eu não ia entrar muito a fundo. Mas, porque para a crítica antifusionista, esse é o ponto importante. Se você propõe uma mudança cultural, a nível cultural, através da expansão das instituições, através da mudança das interações, você efetivamente está propondo uma mudança no pensamento alheio. Você está propondo uma mudança na forma como outras pessoas veem o movimento. Se você está propondo uma mudança na forma como outras pessoas veem o movimento, obrigatoriamente você vai precisar, para poder entrar na esfera pública, poder entrar efetivamente na forma como a esfera pública se comporta, do apoio de outras pessoas. Senão, você jamais vai conseguir lidar com os mecanismos de contracultura. Habermas fala disso, da esfera pública e de como ela tem opinião. Basicamente, quando uma ideia surge, ela tem uma coisa chamada esfera de resistência. Ou seja, todo o escopo organizacional, o establishment, resiste a uma ideia. E aí essa ideia ela precisa ser protegida ou defendida de alguma forma por pedaços do establishment que se comportem de forma paralela. Ou seja, quando uma ideia nova surge, ou uma ideia velha, no caso do libertarianismo, né, mas uma ideia que foi formulada recentemente surge, ela precisa ter ponto de apoio em instituições ou ponto de apoio em mecanismos culturais ou em grupos para poder se amparar. Ou seja, muito hoje do que é o libertarianismo se deve a, por exemplo, o Kogos e sua defesa conservadora, sua defesa a um libertarianismo conservador. E essa posição encontrou ali em muitas pessoas que professam fé católica uma visão hoje libertária. Então, quando você combina essas discussões no campo teórico e até no campo prático, você tem uma valorização do fusionismo. Ou seja, o fusionismo existe como mecanismo de construção da sociedade que, em muito, se assemelha à própria aferição da cultura. E a contracultura, ela vai ser sempre a resistência natural da sociedade que precisa ter um grupo para poder defendê-la. Ou seja, os libertários podem não ser os mais eficientes em responder à contracultura em um meio conservador, por exemplo, no meio progressista. Esse é o lance. O fusionismo, ele acredita que você pode unir duas pessoas em prol de um ideal comum, seguindo ali preceitos libertários na mente daquele, na psique humana daquele que origina o fusionismo. Ou seja, eu sou libertário e eu tenho em mente um ideal libertário, uma ética libertária nessa união fusionista. Não estou me fundindo com alguém por fundir. Estou fundindo com orientação, objetivo e limite. Esse é o lance. E se você tem um mecanismo fusionista para se atrelar ao mecanismo localista, ele seria de muito mais eficiência. Porque você poderia, por exemplo, utilizar dentro de discussões da guerra política mecanismos de aferições. Entendeu? Então eu acho que é um pouco disso que falta. Porque eu sou assim, eu sou acostumado a defender pautas que ninguém defende, como por exemplo, progressismo libertário. E como eu sou assim, eu vou contra a maré em muita coisa, eu tenho que estudar. Certo, tá certo. Senão você passa vergonha, né? Se você acredita que determinada ideia está errada e você não vai atrás para descobrir o porquê,
e você começa a advogar em cima de algo sem porquê, você fica um robozinho. É, Eu acho que é isso. Eu acho que é essa visão que o Fuller tá perdendo e o pessoal tá perdendo. E isso tá virando uma exigência de que eu não tenha um ADM minarquista. Porque isso é um problema. Sendo que, assim, para 95% das nossas pautas e formulações e debates, a gente vai concordar. Porque nós somos austríacos. Entendeu? Ele defende um austro-libertarianismo nessas primeiras gerações, antes de Rothbard e Rousseau. E até muitas das premissas de Rothbard, através da teoria dos ciclos econômicos, do Tacit, foi desenvolvido mais por Rothbard. Então, tipo, acho que é isso que falta um pouco. É você perceber, assim, que é uma visão estratégica, mas que nada se assemelha ao gradualismo. Veja bem, eu sou brutalista. Eu jamais concordaria com uma entrada na política, mesmo sendo fusionista. entendi. Jamais concordaria com um político, certo? Porque, para mim, a minha ação, ela deixa de ter limites a partir do momento que eu legitimo um ente democrático. Eu legitimo o sistema como um todo. Aceitar me juntar a alguém em prol de uma pauta é diferente do que eu entregar a minha legitimidade para a ideia daquele alguém. Que é isso que acontece no gradualismo. Certo. E eu defendo um pouquinho a pauta gradualista, hein? Não queria dizer nada não, mas Não, mas tá tudo bem você concordar com a pauta gradualista. A gente discute sobre isso. certo. Mas aí é Você, assunto pra outro. se fosse em outro lugar, a pessoa já diria, se fosse outra pessoa, a pessoa diria, não, só absurdo e tal. Mas vamos discutir isso depois. Você vai lá no 2.0, faz um post defendendo o gradualismo. E eu vou ser bem recebido, diferente de, teoricamente, você acha que em outros lugares eu provavelmente vou ser bastante criticado. Exatamente. Então, certo então. Tainá, você quer botar alguma coisa em pauta? Quer falar sobre alguma coisa? Eu quero falar. Ela tá quieta. Tô com vergonha. Ah, certo. O que você acha dos memes em relação ao libertarianismo? Você acha que isso ajuda a levar Eu só acho que não vai dar pra te ouvir. Não, Eu te ouvi, peraí. mas eu te ouvi baixo. Ela falou assim: o que você acha dos memes em relação ao libertarianismo? Você acha que é besta? Você acha que funciona pra alguma coisa? Bem, vamos lá. Hoje existe uma coisa chamada escopo de atenção. O escopo de atenção é quanto tempo você efetivamente dá atenção a algo. Ou em quanto tempo você desiste de dar atenção a algo. Hoje, quando você entra no Facebook, quando você sobe um vídeo no Facebook, ele te dá quantas pessoas mudaram de vídeo em 3 segundos. Porque esse é o tempo de análise. Hoje nós somos Opa, travou, expostos a travou, travou 11 sua voz. mil. Repete aí. Hoje nós somos expostos a 11 mil marcas por dia. Você tem noção do que é isso? 11 mil marcas por dia significa que cada marca dura menos tempo. Então, publicidade, divulgação, alcance, elas são coisas que dependem efetivamente de se memificarem, ou seja, de efetivamente manter uma impressão real na sua mente e de fazer, mesmo que seja por um segundo, criar um elo entre aquilo e a sua realidade factual, a ponto que você ria ou se entretenha com aquilo. Memes são extremamente eficientes nesse sentido, porque você cria conexão. Caraca, eu nunca vi uma explicação tão bonita pra falar que um meme chama atenção. Mas memes chamam a atenção, e memes não só chamam a atenção, como eles fazem com que um indivíduo crie interesse. Porque veja bem, a partir do momento que ela a barreira da isenção, porque a gente se mantém isento em relação à maior parte dos conteúdos que nós recebemos.
A partir do momento que ela rompe a barreira da isenção e a pessoa começa a se pronunciar, ou seja, você viu um meme sobre libertarianismo quando você era social-democrata. E aí, velho, você começou a ver os comentários e você se pronunciou sobre aquilo. Mano, você começa a emitir juízos de valores e formular opiniões. E a partir daí você tá na minha arena, do libertarianismo 2.0, onde eu posso te convencer argumentativamente. Mas antes de você me dar esses 3 segundos, ou ali 1 minuto, quando você tá argumentando, nem isso eu tinha, sabe? Uhum. Se eu tiver 1 minuto para convencer alguém, talvez eu consiga convencer alguém em 1 minuto que imposto é roubo. Então, o meme é a forma bonita de dizer que o testemunho de Jeová bate na tua porta e fala assim: Ei, tem 1 minuto pra ouvir a palavra do libertarianismo? Exatamente. E como ele faz isso de forma engraçada, com um sombreiro e com um mariachi atrás, ele consegue te convencer. É, exatamente, meu, não tem isso. Eu, particularmente, entrei nos grupos de libertarianismo através de meme. Eu peguei e falei, mano, não é isso que eu penso mesmo. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Deixa eu ver se esse negócio de libertário existe mesmo. Aí eu vi que tinha uma galera, tá ligado? E eu acabei virando. Sim, eu só não aceito os memes no meu grupo porque mantém uma poluição visual. Mas eu acho que eles devem existir em vários lugares. Tanto que Não, na não, Alexa, sim, sim. Por exemplo, o a grupo do gente Roger. O grupo do Roger separa meme de coisa séria. Ele tem o anarcocapitalismo e tem o anarcocapitalismo da zoeira. Que eu acho que foi certo ele fazer isso. Separar pautas sérias de pautas que são brincadeira, são meme ali pra justificar, pra você descontrair. Mais alguma pauta aí a pontuar? Ou chega por hoje? posso fazer o meu merchan aqui? Pode, claro que pode. Então, Eu ia pedir pra você fazer isso. beleza. Então, galera, para quem ainda não conhece, a Alésia é uma página de 120k no Facebook libertária, uma das maiores páginas libertárias hoje. Acaba Antes não era. isso, a gente se tornou, eu entrei no editorial e de um mês para cá a gente se tornou libertário. Libertário e detalhe, roupiano. O movimento Combustível Sem Imposto, que é um movimento de cunho libertário, que luta contra a extinção da presença do Estado nos combustíveis e de várias regulamentações, de forma a criar um rebuliço social que impeça a ação do governo sobre esses setores, e principalmente o libertarianismo 2.0 aqui que a gente comentou hoje, que é realmente um ponto de partida para quem quer começar a discutir sério o movimento libertário e para quem ainda não está dentro do movimento libertário, quer apresentar alguém, velho. É um grupo, se você quiser apresentar para alguém que não é libertário, você pode apresentar sem medo. Você não vai passar vergonha, ninguém vai achar que você é maluco. E assim, as ideias são bem apresentadas, são bem defendidas e é muito bem organizado. Certo. Mais alguma coisa? Rede social? Quer deixar aí? Se alguém quiser te procurar no Instagram para ver suas fotos. Não, então, você vai deixar na descrição, né? Vou Dá deixar uma- na descrição. Tudo certo então? Podemos encerrar por hoje, tá bom?